Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de modelos probabilísticos, mas nessa aula a gente vai falar de variáveis aleatórias contínuas. Lembra que na aula passada a gente falou somente sobre variáveis aleatórias que são discretas. As variáveis discretas são aquelas em que a gente pode enumerar todos os elementos de um conjunto. E aí a gente viu alguns modelos para probabilidades para esse tipo de variável. Na aula de hoje, a gente está interessado em trabalhar com variáveis que são contínuas. Variáveis que são contínuas são aquelas em que os eventos que fazem parte, que constituem essa variável aleatória, eles vão estar em um espaço de números reais, ou seja, eu vou conseguir dizer de onde até onde eles podem ir, mas ele vai ter todos os valores reais possíveis neste intervalo. Então a gente não vai mais conseguir enumerar todos esses elementos como a gente fazia anteriormente. Então, aqui tem alguns exemplos de variáveis contínuas, que é o tempo de resposta de um sistema computacional, pode ir de 0 até 10 minutos, por exemplo, e assumir qualquer um dos valores que está nesse intervalo, o rendimento de um processo químico, o tempo de vida de um componente eletrônico, a resistência de um material, e a gente também pode considerar como variáveis contínuas, mas isso a gente vai falar somente na próxima aula, aquelas variáveis que são discretas, mas que têm um volume muito grande de resultados possíveis, como esses exemplos que estão dados aqui. Então, para a gente entender um pouco os modelos de variáveis aleatórias contínuas e como são feitos cálculos probabilísticos para isso, a gente vai começar com um exemplo muito simples, que é: imaginem que eu tenho um ponteiro e numa roleta, por exemplo, e que eu vou rodar esse ponteiro e o ponto onde esse ponteiro vai parar é uma variável aleatória. Esse valor que ele vai parar, ele vai variar sempre de 0 até 360 graus, se a gente medir isso em graus. E aí, a probabilidade de ele cair em qualquer um desses pontos sempre vai ser a mesma, só que existem infinitos pontos entre 0 e 360 graus, ou infinitos valores angulares. Então, a gente, a gente não consegue determinar, por exemplo, qual que é a probabilidade de cair exatamente no 90 graus, porque existem muitos valores, ou melhor, existem infinitos valores onde esse ponteiro vai parar. Então, a gente vai, no primeiro momento, montar um gráfico para essa probabilidade. Os valores que eu vou ter observados, eles vão ser valores que vão de 0 até 360, mas qualquer valor que está nesse intervalo. E a probabilidade de acontecer qualquer um desses valores, a gente vai dizer que é 1 sobre 360, embora não existam somente 360 valores. E por que eu estou escrevendo a probabilidade dessa forma? Porque essa probabilidade ela vai ser representada como a área desse retângulo aqui, e a soma, ou melhor, a área disso aqui vai ser igual à probabilidade total desse evento, que é 1. Aí, como eu falei para vocês, não tem sentido eu falar na probabilidade de cair um valor específico, mas tem sentido eu falar na probabilidade de que aconteça algum valor entre algum ângulo e outro ângulo. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual a probabilidade do ponteiro parar entre o 0 e o 90 graus, eu sei que essa probabilidade vai ser de 1/4, se a gente entender que de 0 a 90 graus é isso daqui. E essa probabilidade de 1/4, ela também pode ser vista como a área dessa curva que eu chamei de probabilidade, que vai de 0 até 90. Por quê? A área desse retângulo aqui, ela é 90 vezes 1 sobre 360. E 90 vezes 1 sobre 360, se eu simplificar isso, vai dar 1/4. Então, a gente vai procurar para as variáveis aleatórias que são contínuas sempre montar um gráfico para descrever o comportamento dessa variável. E para a gente determinar a probabilidade que está em um determinado intervalo, a gente vai precisar calcular qual é a área que está compreendida nesse intervalo que eu estou interessado.
como a gente fez nesse caso aqui. Então, o que a gente tinha anteriormente era um exemplo muito simplificado de um experimento que tem a mesma probabilidade de acontecer em todos os casos. Mas vamos considerar uma variável aleatória contínua que não tem essa distribuição uniforme, ou seja, que todos os valores têm a mesma chance de acontecer. Então, para a gente calcular uma probabilidade que está entre dois determinados valores que a gente está interessado, a gente vai ter que usar alguns conceitos de uma matemática um pouquinho superior. Eu não vou ficar fazendo muitos cálculos com integrais, como vocês estão vendo aqui, porque eu sei que não tem pré-requisito para essa disciplina e que alguns de vocês podem não saber integrar. Contudo, para aqueles que sabem integrar, é interessante saber de onde estão vindo esses cálculos que a gente está fazendo. Então, o que a gente vai fazer é escrever uma função de densidade e probabilidade sempre para as nossas variáveis, para os nossos dados, que são uma variável aleatória contínua. Essa função ela sempre vai assumir valores maiores ou iguais a zero, e a gente sabe que a soma de todas as probabilidades em um determinado experimento sempre tem que dar 1. Então, a soma, quando eu estou lidando com uma função, ela é dada pela integral dessa função em alguns limites. A gente vai considerar que as nossas variáveis contínuas, para efeitos de generalização, elas vão do infinito negativo até o infinito positivo. Então, quando eu integrar essa função nesse intervalo aqui, o resultado precisa dar 1. Lembrando que essa daqui é uma função de probabilidades, né? Porque a soma de todas as probabilidades tem que ser 1 e a integral em um determinado intervalo, uma integral definida, ela nos dá a soma. E aí, se eu estiver falando, então, se eu quiser calcular, então, a probabilidade de um evento que pode acontecer entre dois valores determinados, eu preciso calcular a integral da função que modela essa distribuição de probabilidades nesse intervalo que eu estou interessado. Para a gente ter um exemplo disso, vamos imaginar que a gente tem uma variável aleatória contínua, e essa variável aleatória contínua é uma variável que é definida como tempo de resposta na consulta a um banco de dados em minutos, e a gente foi visto lá, então foi observado que o tempo de resposta a um banco de dados pode ser modelado por esta função aqui, 2 vezes e elevado a menos 2t, sempre que o tempo for maior que zero, é claro que isso, né, a gente está escrevendo isso dessa forma porque a gente só considera tempos positivos, e a probabilidade é zero se o tempo for negativo, porque não faz sentido falar em tempos negativos. E aí eu quero saber qual é a probabilidade de eu fazer uma consulta a esse banco de dados e encontrar um tempo de resposta maior do que 3 minutos. Se a densidade de probabilidade, ou se a curva das probabilidades, nesse caso, ela é dada por essa função aqui, e eu quero saber o tempo de resposta que seja maior do que 3 minutos, eu preciso calcular a área dessa função além desses 3 minutos. Então, pode ir de 3 minutos até o infinito. Para isso, então, eu vou calcular a integral que vai de 3 até infinito da função, e essa função está dada aqui. Integrando essa função, é bem simples de integrar, uma função exponencial, né? A gente vai ter que essa probabilidade ela é dada por e elevado a menos 6. E aí, se a gente fizer e elevado a menos 6, vou pegar minha calculadora aqui rapidinho, isso dá 0,00247, ou seja, é uma probabilidade bem pequena, e a gente pode observar essa probabilidade pequena analisando esse gráfico que está mais ou menos proporcional. Mas como eu disse, não é necessário vocês saberem integrar, e esse foi um exemplo para aquelas pessoas que sabem integrar e que vão conseguir entender isso daqui. Bem,
Como nos exemplos, como anteriormente, quando a gente queria calcular o valor esperado, ou a média e a variância, para calcular o valor esperado, o que era a média, o que a gente fazia? Pegava cada um dos valores observados, ou cada um dos valores possíveis, e multiplicava pelo valor observado e aí somava todos esses valores. Aqui a gente faz exatamente a mesma coisa, só que a gente está fazendo isso com uma função. Então, eu pego o valor possível, multiplico pela probabilidade de acontecer esse valor, que é dado pela função, e integro isso do menos infinito até o mais infinito, para efeitos de generalização, né? E aí, fazendo essa soma, porque a integral novamente representa uma soma, a gente vai ter a média dessa distribuição de probabilidades. E para eu calcular a variância, eu faço como anteriormente. Eu pego cada um dos valores, diminuo a média e levo ao quadrado e multiplico isso pela probabilidade de acontecer cada um dos casos. Só que essa probabilidade é dada por uma função, e para eu somar todos esses valores, eu faço então a integral de menos infinito até infinito da função resultante dessa multiplicação. Então, as ideias são parecidas com as anteriores, só que os cálculos eles são um pouquinho mais complicados de serem feitos se a gente for fazer esses cálculos analiticamente. Então, a gente vai estudar agora alguns modelos contínuos de probabilidades, e o primeiro deles é o modelo uniforme. O modelo uniforme é aquele modelo onde todos os valores em um determinado evento eles têm exatamente a mesma probabilidade de acontecer. E para eu encontrar uma função de densidade de probabilidade para esse modelo, eu sempre vou ter 1 dividido pelo maior valor observado menos o menor valor observado. E essa vai ser a função que eu vou ter. E essa função vai valer zero para os valores que estão fora desse intervalo. Então, no exemplo anterior que nós tínhamos das roletas, a função que eu vou ter de densidade de probabilidade vai ser 1 sobre 360, que é o maior valor que eu posso observar, menos o menor valor que eu posso observar, que é zero. Então, a minha função vai ser 1 sobre 360 e vai ser uma função constante. Nesse caso, e é por isso que o modelo se chama um modelo uniforme, ou que tem uma distribuição uniforme. Nesse caso, a média ou o valor esperado desse modelo sempre vai ser a média entre os dois extremos, e a variância vai ser dada por esta formulazinha aqui. E essas duas fórmulas, elas vêm daquela definição que foi dada anteriormente com integrais. O modelo para distribuição contínua ele é muito simples, e sempre que a gente quer encontrar uma probabilidade nesse tipo de modelo, basta que a gente calcule uma área no intervalo que a gente quer. Então, eu já dei o primeiro exemplo lá em cima, e ele serve mais mesmo para mostrar por que a gente usa integrais e por que a gente calcula áreas e assim por diante. Agora a gente vai tratar de um outro tipo de modelo, que é a distribuição exponencial. A distribuição exponencial ela vai acontecer alguns exemplos em que eu tenho distribuição exponencial, o tempo em minutos até a consulta a uma base de dados, o tempo em segundos entre pedidos a um servidor, a distância em metros entre defeitos em uma fita, e assim por diante. Então, lembrem que se as ocorrências que eu tenho, elas forem discretas, se esse tempo que eu estou considerando, se essa distância que eu estou considerando for um valor discreto, eu posso usar a distribuição de Poisson, que é o que a gente viu na aula passada. Mas, se esse tempo ele for, ou se essa distância for uma distância contínua, onde eu não posso enumerar todos os exemplos, eu vou precisar utilizar, então, essa distribuição exponencial, que é para as variáveis contínuas. A distribuição exponencial ela vai se assemelhar com a distribuição de Poisson, e geralmente os dados eles vão aparecer, os dados que se encaixam numa distribuição exponencial, eles vão aparecer de uma forma parecida com essa daqui. Então, digamos que eu tenho um conjunto de dados de, sei lá, quantidade de gramas de um pintinho com, não sei, com 1 mês de idade. E aí eu meço esse peso desses pintinhos e coloco tudo numa tabela, depois faço um histograma e eu tenho o histograma aqui. A gente pode perceber que isso aqui é uma função exponencial negativa. Então, a gente vai poder escrever um modelo exponencial para esse tipo de variável.
Os modelos exponenciais que a gente vai escrever, eles sempre vão seguir exatamente esse padrão que está aqui. A função de densidade de probabilidade, ou a função que dá as probabilidades desse modelo, ela é essa função aqui, lambda, que multiplica e elevado a menos lambda t. Esse lambda, ele é calculado fazendo 1 sobre a média dessa distribuição. Então, só um minutinho, vou pegar minha caneta. Se eu estou dizendo, então, que uma distribuição exponencial ela tem uma distribuição que é dada desta forma aqui, e utilizando os cálculos que nós tínhamos anteriormente para encontrar o valor esperado ou a média, a gente encontra isso que está marcado aqui, então a gente pode determinar também, só escrevendo essa equação de uma forma diferente, que esse lambda ele é igual a 1 sobre o valor esperado dessa variável que não é x, nesse caso está sendo considerado como uma variável t, né? Então, para eu encontrar um modelo exponencial, basta que eu determine qual que é a média desses dados, e aí esse modelo vai ser dado por 1 sobre a média, que é esse lambda, vezes e elevado a menos lambda t. E aí, eu posso calcular sempre as probabilidades nesse tipo de modelo sem precisar fazer aquela integração, porque essas integrações elas sempre vão ser iguais para o modelo exponencial. Então, se eu quero saber a probabilidade de acontecer alguma coisa que seja menor do que um valor determinado, então, digamos que eu estou falando, que eu estou considerando aquele exemplo lá do tempo de respostas a um banco de dados. Se eu quero saber a probabilidade de eu ter um tempo de resposta menor do que 2 minutos, por exemplo, o que eu quero saber é a probabilidade do tempo ser menor do que 2. E para eu calcular esse tipo de probabilidade, eu posso utilizar esta funçãozinha que está dada aqui. 1 menos e elevado a menos lambda t. É esse valorzinho que está dado aqui. E aí, se eu quero saber a probabilidade de um determinado valor t ser maior do que um valor observado, eu posso utilizar isso que está dado aqui embaixo. E aí, digamos, um exemplo para isso é que eu queira calcular qual a probabilidade que o t seja maior do que 3. Então, basta que eu substitua aquele t0 que eu tenho lá por 3 e esse menos lambda é aquele valor 1 sobre a média. É exatamente o que foi feito no exemplo anterior, só que agora a gente está generalizando. Mas vamos ver alguns exemplos para que isso fique bastante claro para a gente. Vamos lá, então. Nesse exemplo aqui, eu tenho aquela consulta a um banco de dados, e ele foi dado por essa função, e eu quero saber qual é a probabilidade de o tempo de resposta a esse banco de dados esteja entre 2 e 3. Aí, uma coisa que é interessante eu falar para vocês, ou que talvez seja importante, é que quando eu uso menor ou menor igual, essas coisas não fazem diferença para as variáveis que são contínuas, porque igual a 3, a gente não sabe quanto é essa probabilidade, é uma probabilidade muito pequena. Então, se eu estiver muito próximo de 3, ou se eu estiver exatamente no 3, isso não faz nenhuma diferença para a gente. Utilizando os conceitos que nós tínhamos anteriormente, a gente poderia, então, calcular a integral de 2 até 3 desta função aqui. Mas a gente não precisa calcular isso se nós lembrarmos, e é o que a gente vai fazer, muito provavelmente, se a gente não souber
integrar, a gente vai lembrar das regras que estão anteriormente. Então, como eu resolveria isso aqui sem precisar de integração? Eu quero saber qual é a probabilidade desse t ser maior do que 2 e esse t ser menor do que 3, ou seja, está nesse intervalo ali. E aí, olha só o que acontece. Olhando lá em cima, eu vou resolver este problema utilizando somente essa regrinha que está aqui embaixo. Essa regrinha que está ali embaixo, ela me diz o seguinte, que a probabilidade do t ser menor que um t0, estou copiando lá para baixo, ou melhor, ser maior que um t0, ela é igual a e elevado a menos lambda vezes esse valor t0. Voltando aqui para baixo e lembrando disso aqui, a gente vai pensar primeiramente no seguinte, olha só. Primeira coisa, eu sei que a área abaixo dessa curva vai dar 1. Então, tudo isso que está aqui embaixo é 1. Tudo isso que está abaixo da curvinha. Essa é a primeira coisa que nós precisamos lembrar. Então, como eu vou fazer para calcular essa área que está entre 2 e 3? Eu vou calcular qual é a área que está neste cantinho aqui, num primeiro momento, neste cantinho aqui, ou melhor, qual é a área que está além deste cantinho aqui. Ai, sumiu o meu desfazer aqui. Eu vou calcular qual que é toda a área que está além do 2. Qual que é a probabilidade de ser maior do que 2. A probabilidade disso aqui ser, desse t ser maior ou maior ou igual a 2, ela vai ser dada por e elevado a menos, o lambda nesse caso é 2, vezes o t, que é 2. Fazendo essas contas, a gente vai ter e na menos 4. E e na menos 4, na minha calculadora, isso dá 0,0183. Isso é toda essa areazinha que eu marquei de amarelo. Agora, o que eu vou fazer é calcular também toda essa área que está além do 3, ou seja, só aqui do 3 para frente. E por que é que eu vou calcular essa área? Porque quando eu calcular essa areazinha aí, eu vou usar o seguinte raciocínio. Anteriormente, eu calculei toda esta área que estava daqui até o infinito. Agora, eu vou calcular a área que está daqui do 3 até o infinito. E aí, para eu saber quanto que é essa areazinha que está em roxa, basta que eu subtraia a área maior da área menor. Então, vou calcular essa área menor, que é a probabilidade do t ser maior ou igual a 3. Isso é e elevado a menos 2 vezes 3, ou seja, e elevado à sexta. E e elevado à sexta é 0,0. Então, a probabilidade de uma coisa estar, dessa consulta estar entre 2 e 3, ela vai ser igual à probabilidade do t ser maior do que 2, menos a probabilidade do t ser maior do que 3. E por que que isso acontece? Porque eu estou pensando nisso como uma área. Porque eu estou pensando nisso como a área além do 2 menos a área além do 3. Eu acho que dá para entender isso, né? E aí, o que a gente vai fazer é, na verdade, subtrair este valor deste valor. E aí, fazer essas duas subtrações é só subtrair esses dois decimais e a gente vai ter esta probabilidade.
Vamos ver um outro exemplo agora. Neste exemplo, a gente tem o seguinte: o tempo até a falha do ventilador de motores a diesel tem uma distribuição exponencial com o parâmetro lambda igual a 1 sobre 28.700 horas. 1 sobre 27.800 horas, 28.700 horas significa que a média de falha dos motores do ventilador é de 28.700 horas, porque a gente sabe que o lambda ele é dado por 1 sobre a média ou sobre o valor esperado. Então, uma das coisas que a gente já pode saber aqui é que essa média é isso. Mas não é isso que está pedindo. Eu quero saber qual a probabilidade de um destes ventiladores falhar nas primeiras 24.000 horas de funcionamento. Então, a gente sabe, num primeiro momento, que se isso aqui segue uma distribuição exponencial, a gente pode modelar isso como sendo, sempre vai ser dessa forma, lambda vezes e elevado a menos lambda x, essa vai ser a minha função, então nesse caso eu vou ter 1 sobre 28.700, que vai multiplicar e elevado a menos 1 sobre esse número aqui, 28.700 vezes 1x. E esse x, na verdade, podia ser tempo, né? Podia ser t, porque aqui eu estou trabalhando com o tempo. E aí eu quero saber qual a probabilidade dele falhar nas primeiras 24.000 horas. Se nós fôssemos fazer um gráfico, um esboço do gráfico disso aqui, nós teríamos um gráfico desta forma aqui. Aqui está o meu tempo e aqui está a probabilidade de falha, e bem, o gráfico vai sempre se comportar dessa forma aqui, porque é uma coisa exponencial. E aí vamos imaginar que os 24.000 horas que eu estou interessada estejam nesse ponto aqui. E eu quero saber qual que é a probabilidade de ele falhar antes de 24.000 horas, ou seja, até as 24.000 horas. Por isso, eu quero saber qual que é a área que vai até as 24.000 horas nesse caso. E para eu calcular essa área, eu vou utilizar exatamente a mesma ideia que eu tive anteriormente, porque eu gosto de lembrar dessa função aqui como a probabilidade do t ser maior que um t0, ela é igual a e elevado a menos lambda vezes o t0. Então, essa fórmula aqui, ela me ajuda a calcular, ela poderia me ajudar a calcular quanto que é essa área que eu vou marcar em amarelo. Ela me ajuda a calcular a área além dos 24.000. E aí, sabendo essa área, eu vou poder calcular a área em verde, porque eu sei que a área que está em verde, ela é 1 menos essa área que está em amarelo. Portanto, eu vou escrever isso de uma forma um pouco mais menos pior. Então, a probabilidade do meu tempo ser menor do que 24.000 horas, ela vai ser igual a 1 menos a probabilidade do meu tempo ser maior do que 24.000 horas. E aí, a probabilidade dele ser maior do que 24.000 horas eu posso calcular usando esse e elevado a menos o lambda, que é 1 sobre 28.700, e lá em cima ainda está sendo multiplicado por 24.000. Eita, tá horrível isso aqui. E aí, eu vou fazer então, num primeiro momento, quanto que é 24.000 dividido para 28.700, o resultado disso dá 0,83, e aí eu preciso fazer e elevado a esse valor. Para calcular esse valor, então a gente pode usar essa função exponencial de menos 24.000 dividido por 28.700.
e 700, dá esse valor aqui. Só que, na verdade, a gente já quer 1 menos esse valor, então eu já vou fazer esse cálculo direto e a gente vai encontrar aqui a probabilidade, então, de eu encontrar um tempo menor do que 24.000, que é o que eu estava querendo, vai ser de 0,5667, usando dois algarismos significativos. A média que o ventilador leva para falhar, eu já tinha falado anteriormente, né? Se a gente sabe que originalmente o lambda é 1 sobre a média, então aqui nós temos 1 sobre 28.700, então a média de horas é 28.700 horas. Mais um exemplo. Suponha que em um determinado período de dia o tempo médio de atendimento em um caixa de banco seja de 5 minutos. Admitindo que o tempo para atendimento tem uma distribuição exponencial, determinar a probabilidade de um cliente esperar mais do que 5 minutos. Bom, a gente está sabendo, nesse caso aqui, que a média de espera nesse banco é uma média de 5 minutos. Então, a gente sabe que o valor esperado para essa variável x, que na verdade eu não vou chamar de x, eu vou chamar de t para ficar mais bonitinho. O valor esperado para esse tempo é de 5 minutos. Se a gente sabe que o valor esperado é de 5 minutos, a gente vai poder calcular então o valor lambda da distribuição exponencial, porque nós sabemos que o lambda é 1 sobre o valor esperado, ou seja, é 1/5, ou vou colocar ainda em decimal para facilitar as escritas, 0,2. E aí, a gente pode escrever também uma função que modele a probabilidade de acontecer um evento, e essa função vai ser lambda, ou seja, 0,2 vezes z na menos 0,2 vezes t. Então, só que não é x, vamos colocar um t aqui. Então, essa é a função que me dá todas as probabilidades. Mas a gente não precisa muito dessa função se a gente lembrar de que as funções exponenciais, a gente vai calcular sempre as probabilidades usando aqueles exemplos, aquela fórmula anterior. Então, na letra A, eu quero saber qual a probabilidade de eu esperar mais do que 5 minutos. Portanto, eu quero saber qual a probabilidade do meu t ser maior do que 5. Bom, a gente sabe que essa distribuição vai ser sempre alguma coisa dessa forma aqui. E vamos imaginar que aqui esteja o 5, e a probabilidade de ser maior do que 5 vai ser a área que está depois do 5. Nós já vimos anteriormente que a probabilidade de um tempo t ser maior que um tempo t0, ela é e elevado a menos lambda vezes o t0. Então, é exatamente isso. A gente quer saber, nesse caso, qual a probabilidade do meu t ser maior do que 5. Então, isso vai ser e elevado a menos o lambda, que é 0,2, vezes 5. 0,2 vezes 5 dá 1. E fazendo e elevado a 1, a gente vai ter o valor do e. E o valor do e é e elevado a menos 1, aliás, né? Zero ponto 368. Então, essa é a probabilidade de eu esperar mais do que 5 minutos. A probabilidade na letra B, eu quero saber a probabilidade de eu esperar menos do que 4 minutos. Então, eu quero saber a probabilidade do meu t ser menor do que 4. Se a gente for fazer um gráfico para representar isso aqui, o nosso gráfico vai ser mais ou menos desta forma aqui. Aqui a gente tem o tempo, aqui nós temos a probabilidade, e a gente vai ter uma funçãozinha desse tipo. Aqui está o 4 e eu quero saber, então,
esta área que está anterior ao 4. Como anteriormente, eu sei que a área além do 4 pode ser calculada com aquela formulazinha que a gente colocou ali antes. Nós sabemos que o tempo depois do 4 poderia ser calculado com essa formulazinha que eu grifei de amarelo. Então, o tempo antes do 4 vai ser o complemento da probabilidade, né? A gente sabe que toda área é 1, então o complemento vai ser 1 menos isso dali. Então, eu vou escrever isso diretamente. A probabilidade do tempo ser menor do que 4 é 1 menos a probabilidade do tempo ser maior do que 4, ou seja, 1 menos e elevado a menos o lambda 0,2 vezes 4. E aí eu vou novamente lá no Excel, ou seja, a gente vai ficar com 1 menos e elevado a 0,8. E eu vou fazer isso aqui. 1 menos e elevado a menos 0,8. E essa probabilidade dá 0,551. No próximo exemplo, a gente tem que ver qual é a probabilidade de um cliente esperar entre 3 e 8 minutos. Para resolver isso, eu vou vir aqui do ladinho. E a gente quer a probabilidade de que o tempo ele esteja entre 3 e 8 minutos. Então, como que a gente vai pensar nisso? Vou fazer um gráfico inicialmente para a gente pensar nessa ideia. Vamos imaginar que esse gráfico sempre vai ser alguma coisa desse tipo. Vamos imaginar que aqui está o 3 e que aqui está o 8. Portanto, eu vou querer saber qual que é esta área que está em amarelinho. Para saber qual é a área que está em amarelinho, o que eu posso fazer é usar a fórmula que eu tinha anteriormente e calcular toda esta área aqui, que eu vou marcar de azul. E depois de calcular toda essa área em azul, eu subtraio a área que é maior do que 8, que eu vou marcar nesta cor laranja aqui. Portanto, para resolver este problema, a gente pode calcular a probabilidade, então, de o meu t estar entre 3 e 8, ela pode ser igual à probabilidade do t ser maior do que 3, menos a probabilidade do t ser maior do que 8. E aí, a gente sabe que a probabilidade do t ser maior do que 3 é e elevado a menos o lambda, que é 0,2 vezes 3, menos e elevado a menos 0,2 vezes 8. Dá para resolver isso na calculadora, mas eu vou resolver com vocês no Excel. Então, vou apagar esse daqui e vou fazer aqui. Igual a exp de menos 0,2 vezes 3. Aí eu vou calcular um de cada vez e depois eu vou subtrair os dois, mas já podia fazer de uma vez só. Menos exp de menos 0,2 vezes 8. E aí, o que eu preciso fazer agora é um menos o outro. Então, vou pegar esse e vou subtrair este. E o resultado disso dá 0,347. Que eu vou escrever lá.
Portanto, aí eu tenho vários exemplos de como fazer cálculos com probabilidades que envolvem um modelo exponencial. Aí pode parecer que esses modelos eles não têm nenhuma aplicabilidade ou que nem sempre as coisas vão se adequar a um modelo exponencial. Para a gente ver uma aplicação disso daí ou quais tipos de dados vão se adaptar a um modelo exponencial, eu resolvi consultar alguns dados sobre o coronavírus em Santa Catarina e trazer para vocês o quanto esses dados ou como esses dados se adaptam a um modelo exponencial e como a gente pode usar esse modelo de probabilidades exponenciais para fazer cálculos de probabilidades relacionadas ao coronavírus. Então, primeiramente, eu gostaria de lembrar com vocês uma notícia, que é uma notícia que a partir de 13 de abril desse ano o comércio foi reaberto em Santa Catarina e essa é uma notícia importante, principalmente pelos dados que a gente vai analisar. No portal do Ministério da Saúde, eu consegui acesso aos dados de coronavírus de todo o Brasil. Aí eu filtrei esses dados em Santa Catarina e aqui estão o número de novos casos por dia, desde o dia 25/2, que é quando aconteceu o primeiro caso de coronavírus no Brasil, até o dia 8/7, que foi esses dias. Então a gente pode perceber que o número de casos por dia ele tem uma tendência de aumento, mas eu estou interessado principalmente naquele período que aconteceu após a reabertura do comércio aqui em Santa Catarina. A reabertura do comércio aconteceu em 13 de abril. O 13 de abril está mais ou menos aqui. Aí a gente sabe que, ou algumas das coisas que a gente sabe é que os sintomas do coronavírus eles começam a aparecer até 14 dias depois. Então, 14 dias depois disso aqui, a gente vai ter aqui o dia 27 de abril, e a gente pode perceber que a partir desse dia, o número de casos aqui em Santa Catarina, o número de casos novos, isso aqui não é casos acumulados, é casos novos, vem crescendo. E eu fiz um gráfico, então, onde eu coloquei somente a quantidade de casos novos a partir do dia 27/4 até o dia 8/7. Então, esse dia 27/4 é 14 dias, 2 semanas após a reabertura do comércio até o dia de hoje. Ao lado dessa quantidade de casos por dia e que a gente vê esse crescimento, eu coloquei um histograma da quantidade de novos casos de 27/4 até 8/7. Então, nesse histograma, a gente pode perceber que de 0 a 750 novos casos foram observados 39 dias, de 750 a 1.500, 18 dias, de 1.500 a 2.250, 8 dias e assim por diante. E a gente pode ver também que esse conjunto de dados é um conjunto de dados que ele obedece ou ele se parece com uma função exponencial daquelas que a gente está trabalhando, e a gente pode observar que se a gente for montar um gráfico para esse histograma aqui, a gente vai conseguir a gente pode meio que ver que existe uma curva exponencial passando por esses dados. Então, aqui a gente tem uma curvinha que se assemelha à exponencial. Bem, entre o dia 27/4 e 8/7, a gente teve 73 dias de novos casos sendo contabilizados e a média diária de casos é de 974,66 novos casos por dia. Então, se a gente sabe que para escrever uma função de probabilidade exponencial, a gente pode fazer que o parâmetro lambda ele vai ser 1 sobre a média, a gente pode escrever uma função de probabilidade para esse caso, e essa função vai ser essa daqui. F de x igual a 1 sobre a média, que é 974,66 vezes z, elevado a 1 sobre 974,66 vezes menos t. E, bem,
Para eu fazer cálculos de probabilidades com essa função, eu vou poder usar essa relação aqui, e esse número que está aqui em cima. Opa, faltou um negativo aqui em cima, né? E este número que está aqui, esse 0,00, é menos 1 é 1 sobre a média. E aí, para a gente saber se essa função ela é uma função adequada, eu criei um gráfico, que é esse gráfico de função de distribuição de probabilidade acumulada. Então, o que a gente está observando aqui em azulzinho, que é esse pontilhadinho, essa é a probabilidade acumulada de 0 até 1, que é o que a gente observou com os dados. E esse gráfico que está em vermelho, ele é a probabilidade, essa linha mais contínua, é a probabilidade do modelo teórico, que é esse modelo que foi dado aqui em cima. Opa, faltou o expoente lá. Mas enfim, é o modelo, é a probabilidade. Vou escrever aqui para ficar completo, de menos 1 sobre 974,66 vezes o tempo t. E aí, então, a gente pode ver que esse modelo teórico que a gente encontrou, ele é um modelo que está muito próximo do modelo real. Portanto, a gente pode utilizar... Opa, aqui eu coloquei x e t, né? Mas considera que é tudo t de novo, tá complicado isso. Considera-se que a gente pode fazer os cálculos de probabilidade utilizando essa função. Mas que probabilidade? As probabilidades de saber, por exemplo, qual é a probabilidade que em um dia eu tenha mais de 1.000 casos novos sendo reportados em Santa Catarina. Para eu saber esta probabilidade, eu posso utilizar os dados observados ou então eu posso utilizar essa função. Só que é muito importante saber que essa função que a gente está utilizando é uma função que ela só serve para efeitos didáticos e que ela só é uma função que é válida se essa média de novos casos por dia se mantiver constante. Se essa média se mantiver constante até o final do ano, por exemplo, a gente pode calcular qual que é a probabilidade de acontecer qualquer valor para qualquer um dos dias do ano. E aí a gente pode calcular qual é o valor esperado de novos casos até o fim do ano. Só que isso só vale, repito, se essa média se mantiver constante em 974,66. Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Usando aquilo que a gente tem, os dados que foram encontrados e a função que a gente encontrou, eu quero determinar qual é a probabilidade de eu ter mais do que 1.000 novos casos por dia. Bem, num primeiro momento, eu vou vir aqui no Excel onde eu tenho esses dados. Esses dados, eles estão colocados aqui nas duas primeiras colunas que eu coloquei em negrito, os outros dados são dados que eu estou fazendo alguns cálculos. E aí, para eu achar qual é a probabilidade de que em um dia qualquer desses que foram observados eu observar valores maiores do que 100, eu vou contar o número de dias. Então, eu posso ver quantos valores eu tenho aqui nessa tabela, e essa tabela tem um total de 73 valores, então esse é o número de dias. E agora eu quero achar o número de dias que eu tenho mais de 1.000 casos. Então, eu vou usar a função conte.sys, e nessa função eu vou usar esse intervalo aqui, o intervalo que eu observei os dados, e eu vou nessa função, qual é o critério que eu tenho, eu quero saber quantos desses dias que tem o valor maior do que 1.000. E aí eu posso observar assim, e a gente encontrou 27 dias. Então, utilizando os dados, a gente vai ter que essa probabilidade de eu ter mais do que 1.000 casos, ela vai ser dada por 27 dividido por 73, uma probabilidade simples, que é isso daqui. Aí, se a gente quer utilizar aquele modelo que nós temos anteriormente, essa daqui é a probabilidade usando os dados, e agora a gente vai calcular a probabilidade teórica. Utilizando aquele modelo, a gente viu que, voltando aqui,
Para eu calcular a probabilidade de um t ser maior que um determinado ti, ou seja, ser maior do que 1000, eu preciso fazer e elevado a esse valor aqui, vezes o t, que é 1000. Então, voltando aqui para o Excel, esse Excel, aliás, essa probabilidade vai ser exp de... aquele número lá eu não me lembro mais quanto é, mas eu vou colocar que ele é 1 dividido pela média de todos esses valores que estão dados nessa coluna aqui. 1 dividido pela média, aí aqui é menos 1 dividido pela média, faltou isso, né? Isso aqui, vezes 1000. E a gente encontrou uma probabilidade teórica de 0,35. Então, 0,37 para esse, 0,36 para esse. Percebam que essas duas probabilidades são muito parecidas, porque o modelo teórico é um modelo muito parecido com o modelo... ele se adaptou muito bem aos dados observados. E esse modelo ele poderia ser utilizado, por exemplo, para estimar a quantidade de casos novos que eu tenho naqueles dias em que eu não tenho tantos testes sendo feitos. Então, por exemplo, nos finais de semana não são feitos testes, e aí tem menos casos nesses dias. E a gente pode utilizar esse modelo para estimar aqui uma quantidade de testes, ou para dizer qual a probabilidade que naquele dia eu tenha tido exatamente aquela quantidade de testes que foram anunciados. Então, vamos voltar para cá. A probabilidade de eu ter mais de 1000 casos por dia é aquela probabilidade que a gente calculou, e a probabilidade de eu ter menos de 1000 casos por dia vai ser 1 menos aquela probabilidade. Então, se eu fizer 1 menos esse valor aqui, eu vou ter a probabilidade de eu ter menos de 1000 casos por dia. E essa probabilidade é de 0,64 utilizando o modelo teórico. Se eu tivesse utilizado os dados, eu teria 0,63 aproximadamente. Continuando. Suponha que hajam medidas restritivas e que a média seja reduzida para 700 novos casos por dia. Qual seria a probabilidade de serem registrados mais do que 1000 novos casos por dia de acordo com o modelo exponencial? Então, olha só, vamos pensar aqui que a gente teve uma medida restritiva acontecendo em Santa Catarina e que o valor da média após essa medida restritiva de número de novos casos se reduziu para 700 casos novos por dia. É uma medida que não surtiu todo o efeito que a gente queria, mas enfim, já reduziu consideravelmente a média. Aí, a gente sabe então que a média nesse caso, ou que o valor esperado é 700. E a gente pode calcular que o lambda, que é aquele parâmetro da função exponencial, que vai continuar tendo o mesmo modelo, é 1 sobre a média, ou seja, é 1 sobre 700. Utilizando esse novo parâmetro, eu quero calcular qual é a probabilidade que eu tenha 1000 novos casos por dia. Então, a probabilidade agora de eu ter um valor x ou um valor t maior do que 1000, ela vai ser dada por e elevado a menos o lambda, e menos o lambda é menos 1 sobre 700, vezes o valor que eu estou interessado, que neste caso é 1000. E aí eu vou ter, então, e elevado a menos 1000 sobre 700, né, que é o que eu preciso calcular. Eu vou fazer esse cálculo no Excel para a gente já poder comparar os resultados. Então, aqui, se eu fizer exp elevado a menos 1000 sobre 700, a gente vai ter esse valor aqui.
Então, percebam que se quando a minha média é de 972 casos por dia, a probabilidade de eu ter mais de 1.000 casos é uma probabilidade de 37, 36%. Se a minha média ela se reduzir para 700 casos por dia, ou seja, se eu obtiver uma redução na média, essa nova probabilidade de eu ter mais de 1.000 casos por dia, ela vai se reduzir para 23, quase 24%, ou seja, a gente tem uma redução de mais de 10% de probabilidade de que ocorram novos casos por dia. E aí, é claro que as autoridades elas poderiam utilizar esses modelos para fazer, né, para quantificar os efeitos de uma possível medida restritiva, ou então eles poderiam ter utilizado isso considerando os dados de outros lugares, estimar quanto a média de novos casos aumentaria e quais seriam as probabilidades de novos casos serem identificados à medida que essa média aumenta, sabendo que isso segue esse modelo exponencial. E aí, a letra D é uma questão que eu coloquei para vocês refletirem, porque eu considerei nessa letra C que a gente reduziu a média para 700 casos por dia. Só que quando a gente observa os dados dispostos aqui como uma série temporal, a gente percebe que essa média ela não está apresentando uma tendência de redução. Ela está apresentando uma tendência de crescimento, ou seja, a gente espera que essa média fique maior do que ela é atualmente. Portanto, é esperado que as probabilidades de que novos casos sejam observados fique sempre a probabilidade de que muitos casos sejam observados num dia sempre vá aumentar, porque existe uma tendência de aumento nessa média. Então, esse é um exemplo que eu quis trazer para vocês para mostrar onde a gente pode observar dados que se comportam de acordo com um modelo exponencial. Dando continuidade, agora a gente vai estudar um outro modelo de probabilidades para variáveis contínuas, que é o modelo normal, a distribuição normal. Essa distribuição ela é considerada a distribuição mais importante nas probabilidades e é uma distribuição que muitas das observações, muitos fenômenos que acontecem no dia a dia têm uma probabilidade de acontecer de acordo com esta distribuição. Bem, os dados que eu posso modelar de acordo com uma distribuição normal são aqueles dados em que as probabilidades de acontecer elas são simétricas e sempre vão estar ao redor da média. Então, se eu fizer um histograma dos meus dados, esse histograma sempre vai ter uma forma parecida com essa forma aqui. E aí, como anteriormente, para eu fazer cálculos com essa probabilidade, eu vou ter que calcular a área que está abaixo dessa curva de um ponto até outro ponto. E essa probabilidade, ou esta curva aqui, que também é chamada de gaussiana, ela é fruto ou ela é gerada por esta função que está aqui. Se eu fizer essa integral, para resolver uma integral dessa função, exige um processo matemático bastante complexo, mas a gente vai ver como fazer os cálculos com probabilidades normais de uma forma bastante simples. Essa distribuição sempre vai ter um valor esperado igual à média e a variância sempre vai ser dada por sigma ao quadrado. Então, olha só, aqui eu tenho alguns exemplos de alguns dados que se comportam de uma forma parecida com uma distribuição normal. Este dado aqui, por exemplo, a gente pode observar que aqui eu tenho uma distribuição parecida com aquela. Isso daqui é a quantidade de caras, é a probabilidade de eu obter esse número aqui de caras no lançamento de uma moeda aqui, não é um dado não, é uma moeda.
E aí aqui é uma probabilidade de, em um conjunto de 20 peças, 30% delas são defeituosas. Em um conjunto de peças, eu vou sortear até 20 delas, onde 30% são defeituosas. Então, essas daqui são as probabilidades de eu encontrar esse número que está aqui embaixo de defeitos. Então, a probabilidade de eu encontrar um defeito é pequenininha, aí vai aumentando e depois vai diminuindo de novo, e a gente pode perceber que isso aqui também se comporta de uma forma parecida com aquele modelo normal. Adiante, um outro exemplo é o exemplo da altura das pessoas. Geralmente, as pessoas, a altura de um conjunto de pessoas vai se comportar de uma forma normal, ou seja, vai ser simétrico se eu fizer um histograma dessas alturas. Essas alturas aqui eu encontrei nos dados das pessoas que se alistaram em 2019, então eu peguei os 1000 primeiros lá e fiz um histograma só para mostrar que esses dados aqui eles se parecem com uma distribuição normal. Então, quando eu estiver trabalhando com distribuições normais ou quando uma variável aleatória tiver características de uma distribuição normal, a gente vai dizer que essa variável aleatória x, ela segue uma distribuição normal com uma média igual a alguma coisa e com um desvio padrão igual a alguma coisa. E aí, como anteriormente, eu sempre vou querer calcular a probabilidade que está entre dois determinados valores. E para calcular a probabilidade que está entre dois determinados valores, eu vou ter sempre que calcular essa área que está entre esses valores. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma distribuição de probabilidades de média 10 e de variância igual a 4. E eu quero saber qual é a probabilidade de eu sortear um valor qualquer e esse valor estar entre 8 e 12. E essa probabilidade é, então, essa área que é dada aqui. E para eu calcular essa área, eu teria que integrar aquela função que que eu mostrei para vocês no primeiro slide de distribuição normal. Só que a gente vai ver que todos esses valores, eles são valores que foram tabelados e que a gente não vai precisar fazer cálculos, a gente vai conseguir consultar todos eles em uma tabela. Algumas considerações com relação à distribuição normal é que, se duas distribuições tiverem uma média diferente, mas tiverem um desvio padrão igual, elas vão ter exatamente o mesmo formato. Então, percebam que aqui eu tenho duas distribuições em que a média é diferente, mas o desvio padrão é igual, então elas têm o mesmo formato. E a média só vai fazer com que essa distribuição ela esteja mais para a direita ou mais para a esquerda se eu estiver fazendo um gráfico. E aí, se duas distribuições tiverem exatamente a mesma média, essas duas distribuições elas vão estar centradas no mesmo lugar. Só que se um desvio padrão for maior do que o outro, quanto maior for o desvio padrão, mais achatada essa curva vai ser, e quanto menor for o desvio padrão, mais mais altinha essa curva vai ser, porque se o desvio padrão é pequeno, significa que os valores estão perto da média, né? Então, aqui, a quantidade de valores está mais próximo da média, porque o desvio padrão é menor do que esse daqui. Se o desvio padrão é maior, então a curva ela vai se estender um pouco mais, que a gente sabe que o desvio padrão ele é uma medida que indica o quanto os dados estão dispersos em relação à média. Algumas coisas interessantes com relação à distribuição normal é que sempre a área entre mais um e menos um desvio padrão, para frente ou para trás da média, vai compreender 68,26% dos dados. Se eu tiver a área entre menos dois desvios padrões e mais dois desvios padrões, isso vai compreender 95,44% dos dados, e a mesma coisa para todos esses outros intervalos. Então, a média mais ou menos 4 desvios padrões vai compreender 99,99% dos resultados. Mas bem, como que a gente vai fazer cálculos com a distribuição normal se a gente não vai conseguir integrar aquela função? Para isso, para a gente fazer esses cálculos, a gente sempre vai precisar saber qual é a média dessa distribuição e qual é o desvio padrão dessa distribuição. Então, olha só,
Digamos que eu tenho uma distribuição que tenha média de 170 e que tenha desvio padrão de 10 unidades. E eu queira saber qual é a probabilidade de um número de elementos nesse conjunto ser maior do que 180. Para eu saber essa probabilidade, eu sempre que eu precisar fazer os cálculos com distribuições normais, eu vou utilizar esse mesmo processo. Eu vou pegar o valor que eu estou interessado em calcular a probabilidade e vou subtrair a média, e o resultado dessa subtração eu vou dividir pelo desvio padrão, que é o que eu estou indicando aqui embaixo nessa equaçãozinha. E por que é que eu faço isso? Porque quando eu faço isso para qualquer tipo de variável, o que acontece? Se eu pegar todos os valores x da minha distribuição e diminuir a média desses valores, isso significa que eu vou obter uma média zero. E se eu dividir todos os valores do conjunto de dados pelo desvio padrão, significa que eu vou ter um desvio padrão de 1. Então, se eu fizer isso com qualquer distribuição de dados, eu sempre posso reduzir as distribuições de dados a uma distribuição padronizada que vai ter média zero e desvio padrão 1. E aí a gente vai consultar uma tabela que tenha esses valores padronizados para saber qual é a probabilidade que a gente quer encontrar. Então, olha só. Nesse caso aqui, o valor que eu estou interessado é o 170. Então, 170 é o valor que eu estou interessado, ou melhor, 180. Estou interessado no 180. Nesse 180, eu vou subtrair a média, que é 170, e vou dividir isso pelo desvio padrão, que é 10. Fazendo essa continha, a gente vai obter exatamente 1. Então, para a gente calcular essa probabilidade de eu ter um valor maior do que 180, que é essa areazinha que está indicada aqui, ela é igual a eu calcular numa distribuição normal padronizada a probabilidade desse valor z, que eu sempre vou chamar de z, ser maior do que 1. E aí, como que eu faço isso? Para fazer isso, eu vou ter que consultar uma tabela de distribuição normal. E sempre tem essas tabelas no final dos livros de estatística, mas a gente vai consultar uma aqui aqui no computador. Para eu calcular esta probabilidade de esse z ser maior que 1, que é correspondente à probabilidade do meu x ser maior do que 180, a gente vai consultar uma tabela, que é essa tabela aqui. Essa daqui é a tabela da distribuição normal padrão acumulada. E o que ela me dá? Ela me diz qual que é a probabilidade de eu ter até um valor z padronizado. Então, por exemplo, se eu tenho um valor z aqui, que esse valor é 1, ela vai me dar qual é a probabilidade de eu ter até esse valor 1. E aí a gente sabe que toda essa área que está aqui é 1 e a gente pode... a área que está aqui embaixo é o total das probabilidades, que é 1, e a gente pode usar esta propriedade para determinar a probabilidade que a gente quer determinar. Então, olha só. A gente encontrou um valor que é 1,0, 1 inteiro, né? E aí ele está me dizendo que a probabilidade de acontecer esse valor 1 é 0,8413. Só que esse 0,8413 é a probabilidade que está marcada aqui em cinza, porque ele está me dando a probabilidade daqui do menos infinito, ou seja, do valor inicial até esse valor que está aqui. Mas nesse caso, eu estou justamente interessado nessa probabilidade que está em branco, que é a probabilidade que está aqui à frente desse valor z padrão. Mas eu sei que isso que está aqui, essa linha em branco, é o que falta para completar 1. Então, essa probabilidade que eu estou procurando, ela vai ser 1 menos esse valor que eu determinei aqui, que é 0, que eu determinei não, que eu encontrei, que é 0,8413. E aí, então, eu vou escrever isso aqui, essa probabilidade vai ser igual
a 1 menos... Ai, tá muito feio aqui, vou escrever no meu celular. Esta probabilidade do... A probabilidade do z ser maior do que 1, ela é igual a 1 menos a probabilidade do z ser menor do que 1, porque o que aquela tabela lá me dá é a probabilidade de ser menor do que o valor que eu estou interessado. Então, isso é 1 menos 0,8413. E aí, basicamente, para a gente fazer cálculos com probabilidades, a gente precisa de distribuições normais, a gente vai precisar saber utilizar a tabela. E 1 menos 0,8413, só para calcular, vai dar 0,159. Aqui tem um valor, um exemplo explicando como que a gente pode consultar a tabela da distribuição normal, então. E nesse caso aqui, a gente quer, digamos que eu queira consultar quanto que vale a área que está depois do 0,21, que é o que está marcado aqui. Para eu consultar a área que está depois do 0,21, eu vou vir aqui, do 0,21 exatamente, vou vir aqui e vou achar o 0,2, é o que está aqui, e o complemento é 0,21. Então, o que eu achei aqui é o 0,5832. Esse 0,5832 é a probabilidade de eu encontrar até o 0,21. Só que o que eu quero é a área que está depois disso aqui. Nesse caso é o que eu estou interessado. Então, eu faço 1 menos o 0,5832 e eu vou ter este valor que está determinado aqui. Essa daqui que ele está utilizando é uma outra tabela, e nessa tabela ele está fazendo o cálculo ao contrário. Ele dá a probabilidade de ser maior do que esse valor que está sendo determinado. Nesse caso aqui, a gente quer saber, então, qual é a probabilidade de que um valor z esteja entre menos 0,42 e 0,42 positivo. Nesse caso, os valores já foram padronizados. Para a gente achar esse valor, então, a gente pode estudar de alguma... A gente pode determinar isso de algumas formas. O slide está fazendo isso de uma forma, mas eu vou fazer utilizando aquela tabela que nós estamos visualizando ali. Vamos lá, então. Primeiramente, a gente tem que entender que essa probabilidade que a gente tem, que essa distribuição que a gente tem aqui, ela é uma distribuição simétrica. Então, até aqui no meio, eu tenho exatamente metade das probabilidades. Não ficou no meio, né? Mas, enfim, até nessa linha tracejada, a probabilidade é de 0,5 e depois daqui todas as probabilidades também são 0,5. Então, como eu faria para calcular a probabilidade que está entre o 0,42 negativo e o 0,42 positivo? Eu sei que a probabilidade até o 0,42 eu posso consultar, ou melhor, essa probabilidade toda aqui que eu vou marcar em amarelo, eu posso consultar lá na tabela, né? E essa não está marcando em amarelo. Opa, eu posso consultar lá na tabela. Aí eu venho até aqui na tabela e eu vejo que a probabilidade de eu encontrar 0,42 ela é de 0,6628. Então, a probabilidade do z ser menor que 0,42 é essa probabilidade aqui. Então, eu calculei tudo isso aqui que está em amarelo. Só que o que aconteceu? Eu somei esta probabilidade que está aqui duas vezes, né? Porque, ou melhor, eu não somei ela duas vezes, eu somei ela junto e eu preciso excluir essa probabilidade daqui. Para excluir essa probabilidade que está aqui, eu vou utilizar as propriedades da distribuição normal. A gente sabe que ela é simétrica, então desse lado as probabilidades de acontecer alguma coisa vão ser idênticas a este lado.
Portanto, eu preciso saber quanto que vale essa probabilidade aqui, de ir até o 0,42 negativo. Só que se eu for nessa tabela, eu só tenho valores positivos, eu não tenho valores negativos. Então, eu vou considerar o seguinte, eu posso saber o seguinte, que a área que está aqui, nessa partezinha branca, é igual à área que está aqui, nesta partezinha branca que eu quero excluir. E como que eu vou fazer para determinar quanto que é essa área aqui? Eu vou utilizar a mesma tabela que eu tinha anteriormente. Eu sei que a área até aqui é 0,6628, então a área além daqui é o que falta para eu completar 1. Então, essa área que eu tenho nesse espacinho aqui, ela vai ter uma probabilidade igual a 1 menos 0,6628, que por acaso vai ser exatamente o mesmo valor que eu tenho anteriormente. Parece que não está sincronizando aqui, só um minutinho. Então, para eu calcular a probabilidade de o meu z estar entre menos 0,42, a probabilidade do z estar entre menos 0,42 e mais 0,42 vai ser a probabilidade dele ser menor do que 0,42 menos a probabilidade dele ser maior do que o mais 0,42, que é o resultado dessa subtraçãozinha aqui, que é igual à probabilidade dele ser menor do que o menos 0,42. E aí vamos fazer alguns exemplos onde a gente não tenha que só fazer cálculos com dados padronizados, que vão ser os valores, os exemplos que vocês mais vão encontrar nos exercícios. Então vamos lá. Imaginem que a espessura média das arruelas produzidas em uma fábrica tem uma distribuição normal, com média de 11,15 e desvio padrão de 2,238. Eu quero saber qual é a porcentagem de arruelas que tem espessura entre 8,7 e 14,7 centímetros. E aí eu fiz um gráfico disso aqui para a gente ver que isso aqui se parece muito com uma distribuição normal. Bem, os valores 8,7 e 14,7, eles estão mais ou menos entre isso aqui e isso aqui, entre esses dois valores que já vão aparecer marcados no gráfico, então eu teria que saber aquela areazinha ali, se eu tivesse uma distribuiçãozinha assim, eu iria querer saber qual é essa área que eu marquei aqui. Só que para fazer isso, como isso se comporta de acordo com uma distribuição normal, a gente vai padronizar esses dois valores que nós queremos achar a probabilidade. Então, vamos criar um Z1, que ele vai ser o valor padronizado para o primeiro número que nós temos, que é o 8,7. Então, lembrando que eu sempre tenho que pegar o valor que eu estou interessado, diminuir a média e dividir pelo desvio padrão. Então, no primeiro caso, nós vamos ter 8,7 menos a média, que é 11,15, dividido pelo desvio padrão, que é 2,238. E isso vai dar um Z1 igual a menos 1,094. 1,09 tá bom. E aí, eu vou calcular o meu Z2. O meu Z2 vai ser com relação ao meu segundo valor, que é o 14,7, menos a média, 11,15, dividido pelo desvio padrão. Opa, aqui eu posso colocar, né? 2,238. 1,43 aproximadamente. E aí, se nós padronizarmos esta distribuição,
a gente vai estar querendo saber, a gente vai ter uma distribuição mais ou menos assim. Tá feia a minha distribuição. Aqui é o zero. Aqui tá o menos 1,09. E aqui tá o 1,43, mais ou menos. Então, eu quero saber qual é essa área que está compreendida entre esses dois valores, sabendo que isso é uma distribuição normal. Bom, para eu fazer essa área, eu vou pensar como no exemplo anterior. Eu posso encontrar qual é para eu calcular então a probabilidade do meu z estar entre menos 1,09 e 1,43. A gente pode calcular isso como sendo a probabilidade do meu z ser menor do que o 1,43 menos a probabilidade do z ser menor do que menos 1,09. Negativo. Então, vamos lá. Opa. Escrevi dessa forma, né? Porque com isso, a probabilidade do z ser menor que 1,43 é toda a área, e a probabilidade dele ser menor que o menos 1,09 é essa areazinha aqui que eu preciso excluir. Vindo aqui na nossa tabela da distribuição normal, a gente vai ter que a probabilidade de ele ser menor do que 1,43, que é o primeiro valor, tá aqui 1,4 até 1,43 é 0,9236. Então, vou escrever, só transferir esse valor para cá. 0,9236 menos. Agora, eu preciso saber também qual é a probabilidade de ele ser menor do que menos 1,09. A gente sabe que a gente não tem a probabilidade para valores negativos naquela tabela. Mas a gente sabe que se eu tiver 1,09, se eu tiver 1,09 positivo, a gente vai ter exatamente a mesma probabilidade. Então, se eu pensar assim, de uma forma geral, essa área que eu tenho desse ladinho aqui em amarelo vai ser igual a essa área que eu tenho aqui em amarelo. A segunda área, que está à esquerda, é a que eu quero subtrair. E para eu obter esta área que eu tenho para cá, utilizando aquela tabela, eu posso fazer 1 menos a probabilidade de eu chegar até 1,09. Então, eu vou subtrair aqui 1 menos a probabilidade de eu chegar no z menor do que 1,09. E aí, então, eu vou achar qual é a probabilidade do 1,09 aqui. 1,0 está aqui, 9. Selecionar, não perder. 1,09 é 0,8621. Então, vou voltar já lá para o outro lado e as coisas vão estar escritas. Então, essa daqui é a probabilidade daquele cantinho da esquerda que eu estou achando. E aí, vou primeiro resolver aquilo que está dentro dos parênteses lá. Hoje eu vou fazer tudo. 0,9236 menos 1 mais 0,86. E essa probabilidade vai dar 0,7857. Então, 0,7857 é a probabilidade de que eu observe espessuras entre 8,7 e 14,7.
que está bem parecido com isso aqui, né? Isso aqui representa, então, 87% dessa área que eu estou considerando. Depois, o outro exemplo é um exemplo que eu vou deixar para vocês, e para confirmar a presença de vocês nesta aula, vocês precisam colocar na tarefinha qual é a resposta, ou fazer os cálculos para encontrar uma solução para este problema que está aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar um pouco mais sobre distribuições normais, e lembrem-se que as dúvidas vocês podem sempre me mandar a qualquer momento, que eu vou estar aí para auxiliar vocês. Para finalizar, então, nessa aula a gente estudou sobre alguns modelos de variáveis contínuas e a gente viu como que esses modelos se comportam. Primeiro a gente viu um modelo uniforme, que era um modelo bastante simples, depois o modelo exponencial, onde nós vimos alguns exemplos, e o caso do coronavírus. E por último, a gente está estudando esse modelo, então, da distribuição normal. Vimos que para fazer os cálculos com a distribuição normal, a gente sempre vai precisar consultar uma tabela com os valores da distribuição normal, e que a gente sempre precisa, para consultar essa tabela, padronizar os valores, né? Pegar cada um dos valores que eu quero calcular, diminuir a média e dividir pelo desvio padrão para fazer os cálculos com essas probabilidades. Até a próxima aula.